Olá pessoal, é o Celso, da Universidade da Luz. Estamos fazendo a gravação de uma série de vídeos de autoconhecimento, porque temos notado que há muitas dificuldades das pessoas em conhecerem a si mesmas e saberem como funciona a vida. E naturalmente, em função disso, elas agem de maneira inconveniente contra elas próprias, sendo, de alguma forma a gente pode até dizer, que o homem é o seu próprio inimigo, é o único inimigo real que ele tem. Então, o tema de hoje que nós vamos falar desse momento é o certo de cada um. Quem está certo de fato? Se nós temos opiniões diferentes, se nós temos ideias diferentes, se nós vemos a vida de modo diferente, quem está certo? Essa é a grande questão que nós devemos considerar. Pode existir mais de um certo? Existe mais de uma verdade? Bem, a questão principal que nós temos que considerar é o seguinte: cada pessoa só pode ver a vida, só pode pensar, só pode falar, só pode achar certo aquilo que ela mesma conhece, do modo como ela conhece, pela experiência que já teve, ou por ouvir falar, ou por transmissão de alguém de confiança que ela recebeu como certo, como verdade. De maneira que, de uma forma assim mais geral, nós podemos dizer que existem muitos certos a respeito de uma mesma questão. Todos esses certos são baseados nos conhecimentos pessoais de cada um. Então, eu estou conversando com uma pessoa, nós estamos olhando para um mesmo fato, ela tem uma opinião, acha que é certo um certo modelo, uma certa opinião, e eu acho que o certo é diferente do certo dela. Que eu posso ter ideia diferente da dela, e estou certo porque, segundo os meus conhecimentos, segundo a minha perspectiva, segundo a minha experiência, segundo o que eu conheço, é assim que é certo para mim, e é assim que é certo para ela. Então, existe um elemento fundamental da concordância, um elemento fundamental da convivência, que nós devemos considerar o seguinte: se existe o certo, segundo o ponto de vista da pessoa, e existe o certo, segundo o meu ponto de vista, é melhor nós não discutirmos. Cada um fica com o seu certo, cada um fica com a sua opinião, cada um fica com o seu ponto de vista, e isso então será uma coisa pessoal. Não há uma razão para discutir. Nós sempre temos divergências, sempre temos opiniões diferentes, sempre temos críticas a respeito de alguma coisa, porque nós temos um ponto de vista, e isso tudo é baseado no paradigma de cada pessoa. A minha estrutura lógica, a base do meu funcionamento é um paradigma, são os paradigmas, são os conceitos, são as crenças que eu adotei, que eu assumi, que eu assimilei, que eu absorvi, que eu adotei como sendo as minhas verdades, como sendo aquilo que é bom para mim, aquilo que é útil, aquilo que é verdadeiro, embora eu possa considerar que seja verdadeiro para todos, mas é verdadeiro para mim, não é verdadeiro para todo mundo, e nem é certo para todo mundo, nem é o paradigma de todo mundo, então não vale a pena eu discutir. E grande parte das dissidências, das discussões, das brigas e dos conflitos tem origem nos pontos de vista. Cada pessoa só pode ver a realidade a partir de dentro de si mesma. Algumas pessoas veem o mundo como uma porcaria, outras pessoas veem o mundo como um encantamento, como um encanto, como uma coisa maravilhosa. Umas pessoas veem que seres extraterrestres podem ser inimigos, outras veem que possam ser amigos. Então, o sentimento interno, a verdade interna, é algo indiscutível. É algo que cada um vai experimentar de acordo com o conhecimento que tem, de acordo com aquilo que está registrado no seu espírito, aquilo que constitui o seu próprio ser. Porque nós somos constituídos de informações, nós somos constituídos das energias que circulam em nosso ambiente mental, na nossa mente, que passa pelo nosso processamento, pelo pensamento, pela transformação em ideias e transformação em experiências. Então, a vida é individualizada a partir do conhecimento específico de cada um, do conhecimento
individualizado, né? Se não vale a pena discutir por essa razão, não vale a pena disputar também coisa nenhuma, por razão nenhuma, e é necessário a gente ter que ter a visão seguinte: eu tenho um conhecimento, para mim ele é o certo, mas se eu aplicar esse conhecimento na vida prática, qual é a consequência? Se eu considerar que cada palavra é um princípio ativo de uma realidade, é o espírito de alguma coisa, se eu usar muito aquela palavra, se eu tiver um comportamento baseado naquele modelo, naquela premissa, naquele paradigma, e se eu tiver aquilo como meu parâmetro, qual é a consequência que vai ter no futuro? Quando aquilo se tornar uma realidade material, se tornar uma experiência pessoal, qual é a consequência que vai ter? Será que eu vou ter uma realidade material que vai ser boa para mim? Se for verdade ou não for verdade, não vai interessar. Vai interessar se ela é boa para mim, se ela é conveniente ou inconveniente. Porque eu faço a verdade ser verdade, ou eu faço a verdade não existir. Eu faço a realidade não existir. Tudo depende só de mim. Se eu tiver uma visão da consequência, eu provavelmente posso até achar que o outro tem um certo melhor do que o meu certo. Ele tem um ponto de vista que é melhor do que o meu ponto de vista. E se eu fizer isso, então eu estou usando a sabedoria do universo, estou adotando a postura de sábio, que é aquele que não tem a sua própria verdade como única verdade, e nem como a melhor verdade, mas aquela que traz o melhor resultado, que traz a consequência agradável, a consequência que se deseja. Então, se nós começarmos a ficar atentos a esse detalhe agora, nós vamos entender que as palavras são princípios ativos, são como se fossem elementos da tabela periódica da química. São elementos que, se utilizados, vão produzir algum efeito. Eles têm uma essência em si que produz algum efeito. E esse efeito é sobre nós. Produz um sentimento em nosso ser. E, naturalmente, produz o efeito em nosso corpo. Produz o efeito em nossa capacidade psicológica, o efeito no nosso estado de espírito, no nosso humor. E então nós temos que apenas entender que, se as palavras são princípios ativos, quais palavras são melhores para usar? Eu preciso de usar aquilo que eu sempre achei que é certo? Não. Eu devo usar aquilo que pode ser princípio ativo de uma coisa melhor. E aí nem sempre a minha verdade, o meu certo, vão ser realmente as minhas referências de felicidade. As palavras são princípios ativos, como eu já disse, e elas têm uma identidade própria. Ela tem uma característica específica. A sua especificidade é baseada no elemento da química. Elas ativam a nossa química orgânica, estimulando a distribuição de hormônios no nosso corpo. Então eu preciso de começar a pensar, para uma palavra de agressividade, uma palavra de brutalidade, uma palavra de violência, uma palavra, um xingamento, qualquer coisa, ela contém uma energia. Né? Essa energia vai produzir efeito em mim, não na outra pessoa. Se a outra pessoa receber a informação e sobre ela tiver uma visão de perspectiva, de possibilidade, uma visão ruim, se ela não gostar daquilo que eu estou enviando, ela também vai sofrer. Mas se ela neutralizar, se ela não tiver nenhum sentimento, se ela não tiver nenhuma opinião sobre aquilo, isso não vai fazer efeito nenhum sobre ela. Então, neste caso, o princípio ativo deve ser observado. O que eu estou falando, o que eu estou fazendo, aquilo que eu tenho por verdade, é princípio ativo de que realidade? Se for uma realidade boa, eu devo permanecer com ele, devo adotá-lo para mim, alimentá-lo e com isso nutrir as minhas células. Porque toda a energia daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, das minhas atitudes, alimenta todo o meu ser, alimenta minhas células. Se o pensamento é negativo, se a minha ideia é negativa, se a minha crença é negativa, eu estou consumindo a energia das células ao invés de produzir. Estou produzindo energia mortal no lugar da energia vital. Então eu estou me candidatando a um adoecimento
a perda de capacidade, a perda de potência, a perda de visão de perspectiva, a perda de poder diante da vida, e sou eu mesmo que faço tudo isso em relação a mim. É esse cuidado que nós temos que ter, porque o certo, meu certo, nem sempre é o melhor, nem sempre é o certo que é bom para mim. E às vezes o certo da outra pessoa pode ser melhor para mim do que o meu próprio certo. Eu não discutir sobre a questão de ser certo ou ser errado e não querer ter razão sobre cada uma das opiniões ou pontos de vista é um fator que contribui de uma maneira soberba, de uma maneira extraordinária, para que nós tenhamos a paz interior e consigamos ter domínio sobre as situações e consigamos gerenciar a vida de uma maneira saudável, inteligente e proveitosa. Nós vamos ficando por aqui com esse vídeo. Agradeço por sua companhia e estar comigo até agora e até o próximo.